No processo e produto de nossa pesquisa, nós tentamos construir um envolvimento do docente na relação com os discentes em termos de práticas socioculturais vivenciadas por eles, para que a escola começasse a reelaborar essas práticas dentro do currículo. Então, nesse movimento, o primeiro passo foi fazer com que o docente também fizesse uma espécie de autoavaliação do seu processo formativo, no qual quase sempre a experiência ou as experiências, as práticas dos sujeitos socioculturais estão ausentes. E aí eles começaram a perceber e a dizer, inclusive, como que algumas vezes eles ignoravam, os discentes traziam alguma coisa da sua prática, da sua experiência, e eles terminavam ignorando isso sem aproveitar aquelas práticas, aqueles conteúdos dentro do processo de formação escolar, não apenas no sentido de oferecer um conteúdo novo ou uma estratégia pedagógica nova para os alunos, mas, sobretudo, no sentido de empoderamento, de construção da autonomia no processo de aprendizagem, no envolvimento do conteúdo escolar. Bom, como o Afroif desenvolveu um diagnóstico sobre a prática docente, muitas foram as informações trazidas a partir desse diagnóstico. Como eu disse, é um diagnóstico que vai possibilitar, em curto, médio e longo prazo, que os profissionais da educação, os pesquisadores e a estrutura institucional consiga avançar a partir das dificuldades e das potencialidades que esse diagnóstico nos trouxe. Eu posso reforçar, que um dos pontos principais que a equipe do projeto Afroif conseguiu perceber nessa pesquisa foi aquilo que a gente pode destacar como a formação continuada. Então, nós sabemos que a maioria dos profissionais da educação tiveram uma formação deficitária naquilo que diz respeito ao aprendizado, ao conhecimento de história e cultura africana e afro-brasileira e a discussão de gênero. Então, a nossa formação inicial ela é deficitária, tanto no nível da graduação como no nível da pós-graduação, dependendo da área também que os profissionais foram aí formados. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente traz essa informação e a gente busca entender quais são as perspectivas da formação inicial desses professores e professoras e também da formação continuada. Na formação continuada desses professores e professoras, fica evidente que a maior parte desses profissionais, no momento da sua escolha de formação continuada, não elencam a história e cultura africana afro-brasileira como prioridade. Então, nós sabemos que a formação, desenvolver uma prática docente cotidiana, demanda uma formação continuada para os mais diversos conhecimentos que a gente compartilha e constrói nos ambientes educativos. E isso ficou muito evidente, que os profissionais da educação veem a formação continuada como algo extremamente importante. No entanto, quando a gente investiga a formação continuada para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, a gente percebe que os professores não buscam, na mesma medida, essa formação de maneira específica. No desenvolvimento da pesquisa, nós procuramos traçar um diagnóstico junto aos professores da educação básica da cidade do Crato, procurando compreender ainda quais são os limites, quais são os desafios desse processo de formação. Nós esperamos que esse diagnóstico ele gere discussões
para que a gente possa fortalecer tanto os processos de formação inicial quanto os processos de formação continuada desses professores e estabelecer um diálogo com a Secretaria da Educação, né, que está aí à frente do desenvolvimento dessas ações. E todo o trabalho desenvolvido ao longo do projeto esteve atravessado por essa dimensão da formação. Na formação docente, né, para o fortalecimento das diretrizes curriculares nacionais, para o ensino de história da África, cultura dos africanos e afro-brasileiros, a gente pode estar destacando alguns pontos que para nós foram muito caros também, né? Foi até principalmente através das oficinas de formação docente, na hora da construção, né, do plano de trabalho, que isso foi aparecendo ainda mais, né? Quais são esses pontos emergenciais levantados, né, nesse estudo? Olha, entre eles, né, o que mais foi destacado foi a falta de uma política de formação continuada institucional, né, institucionalizada. Diversas vezes isso aparece no nosso material, né? A falta de uma política que potencialize esse trabalho, mas que seja uma política pública e não política de governo, né? Política de governo também, mas que seja sólida no que diz respeito a ser uma política pública, para que no momento em que mude os governos não suspendam, né, a política. Em Minas Gerais ele tem esse contexto porque o governo anterior teve um trabalho muito efetivo e muito importante para a formação das relações étnico-raciais e de gênero, e o governo que entrou logo em seguida já não teve esse posicionamento. Então isso vem na fala dos docentes, né, e na nossa pesquisa como um todo. Um outro ponto que também foi apontado, né, desses pontos que precisam mesmo ser trabalhados, é a falta de recursos financeiros específicos para garantir a manutenção do trabalho no interior da escola. A questão dos pontos emergenciais, eles surgem já no próprio documento das diretrizes, né? Porque as diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais apontam a etnomatemática como uma possibilidade de implementação da Lei 10.639. No entanto, não diz como, né? Na formação do professor, inicial do professor que ensina matemática, portanto, pedagogia e matemática, licenciatura em matemática, não há essa discussão, né? Às vezes não há nem a discussão, nem o conhecimento do que seja o programa etnomatemático, né? Então, eu acho que o que a gente levanta de emergencial é a carência de material, a carência de discussão da temática racial, das relações para a educação étnico-racial, na formação do professor, né? Então, a gente percebeu isso na primeira etapa, que foi o curso, a gente percebeu isso na dificuldade das orientações para a elaboração dos trabalhos, das propostas didáticas. A gente percebeu quando a gente fez as visitas técnicas e sabe, nossa, nunca me contaram isso, eu sou mineira, mas nunca tinha percebido que Ouro Preto tem essas características, né? Porque se fica muito ali no barroco, né? Então, o que tem antes desse barroco brasileiro, né? Então, a gente viu que esses pontos emergenciais também vinha nessa carência, no não saber fazer, apesar da etnomatemática estar apontada ali no documento das diretrizes, e também na possibilidade de diálogo entre outras áreas do conhecimento. A outra coisa importante que o estudo desvelou é que existe efetivamente uma dificuldade e maiores barreiras relacionadas aos professores que atuam nas áreas do núcleo técnico de ensino. Ou seja, o núcleo profissionalizante, digamos assim, aqueles professores que encaminham as disciplinas relacionadas, né, aos estudantes, essa juventude do ensino médio, que fazem os seus cursos de edificações, os seus cursos de lazer, hotelaria, enfim, os seus cursos de eletroeletrônica, mecânica, todos esses cursos relacionados à construção
profissionalizante, técnica, esses professores envolvidos nessas disciplinas têm uma grande dificuldade em compreender o seu papel dentro da construção desse conhecimento em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e seu compartilhamento no ambiente da sala de aula. Então, há muito uma desresponsabilização desses profissionais frente a essa discussão. Também percebemos isso com algumas outras áreas do conhecimento, né, como as ciências da natureza, as ciências exatas. Então, também há uma maior dificuldade e uma perspectiva de não comprometimento de muitos profissionais da educação desse campo. E eles, evidentemente, trazem isso. Muitas vezes, realmente, numa perspectiva de se eximir dessa necessidade, mas também numa perspectiva de mostrarem as suas dificuldades. Então, a gente muito trabalhou, a partir das outras etapas, nesse foco. Construir essas epistemologias negras, como que a gente fez? Contribuindo na discussão de buscar novos autores e pesquisadores negras e negros que não compõem a referência ou as bibliografias dos cursos de formação, nem dos cursos de formação continuada, né, para o futuro professor, nem nos cursos de formação inicial, né? Quer dizer, contrário, de formação inicial para o futuro professor e também na formação continuada, né? Porque os nossos referenciais de formação e de pensamento são eurocêntricos, né? Então, a gente, com o programa de matemática, a gente vai na contramão, né? E vai nessa perspectiva decolonial de ensino, e a gente percebe que esse movimento não é muito comum em vários campos, né, do saber, mas em matemática isso ainda há uma carência nessa discussão. A produção dos recursos dentro dessa construção, ela foi um processo inovador. Foi se apropriar de um espaço que são os laboratórios makers, que são esses espaços do fazer coletivo, né, da produção de materiais, da criatividade, né? Esses espaços, eles são muito valorizados no âmbito da educação profissional, tecnológica e também na educação superior. E esses espaços, eles são predominantemente utilizados por profissionais das áreas dos conhecimentos técnicos, tecnológicos, exatos, né? E aí a gente se apropriou desse espaço numa perspectiva decolonial e nos propusemos a produzir materiais. E para produzir materiais numa impressora 3D, numa máquina de corte a laser, né, num estúdio de gravação, a gente precisou trazer profissionais dessas áreas do conhecimento. E eles foram se apropriando também desses processos. Então, a gente trouxe a história e cultura africana e afro-brasileira e a discussão de gênero para dentro desses laboratórios, e a gente conseguiu trazer esses profissionais para contribuírem conosco, aprendendo sobre isso, mas também nos ajudando a construir esses produtos. A gente já não vai à escola para identificar o que é que ela faz e o que é que ela não tem. A gente vai para a escola para ajudar a pensar como fazer isso, de que maneira fazer isso. Então, essa relação universidade-escola me pareceu um ponto, se apresentou para mim como um ponto muito forte, e na avaliação final, os docentes, os professores disseram isso. Não, foi bom a gente estar estudando e trabalhando. Foi bom a gente não só estar estudando e trabalhando, pesquisando e produzindo algo para mudar a realidade. Aí, que é resultado dessa relação universidade-escola.